Acho que podemos iniciar. Olá, se esse vídeo chegou até você é porque contamos com seu apoio. Quase 2,5 milhões de trabalhadores da enfermagem reivindicam o mínimo há anos: a valorização profissional. E posso ser franca? Estamos à beira do esgotamento. Cansados de enfrentar as mais longas e exaustivas jornadas, dos baixos salários ofertados, péssimas condições de trabalho, escassez de equipamentos e a falta de leitos. Para você ter noção, estamos há mais de 20 anos esperando que a regulamentação da nossa jornada de trabalho seja votada. Definitivamente, não é fácil estar na nossa pele. De 12 a 20 de maio, celebramos a Semana da Enfermagem. E mesmo que não tenhamos muito o que comemorar, nós ainda temos esperança de alcançar dias melhores. Para isso, precisamos do seu apoio. Suba agora a hashtag Valorize a Enfermagem nas suas redes sociais e peça para que os seus seguidores votem sim na consulta pública do Senado sobre o piso salarial da enfermagem. O link está disponível bem aqui. Com a sua ajuda, nós podemos conseguir o suporte necessário para tirar esse projeto de lei do papel. Retribua essa dedicação e não deixe que o mundo esqueça do trabalho realizado por nós. E aí? Podemos contar com você? O microfone está desligado, Lice. Obrigada. Então, boa noite a todas, todos e todes. Vamos iniciar, então, a nossa live dentro da Semana de Enfermagem da Associação Brasileira de Enfermagem do Rio Grande do Sul. E, nesse primeiro momento, a BNRS gostaria de homenagear aos colegas que trabalharam nessa pandemia e nos deixaram um vídeo feito especialmente para eles nessa homenagem. Então, agora iniciamos oficialmente. Meu nome é Liciane Dresch, então eu sou enfermeira. Nesse momento, então, eu estou à frente do nosso Departamento de Saúde Mental, da BNRS, e é com grande alegria, né, que nós trazemos, então, hoje para a nossa noite, as nossas convidadas, que vão conversar conosco sobre a saúde mental das e dos trabalhadoras e trabalhadores de enfermagem no contexto da pandemia do Covid-19. Então, as nossas convidadas são a professora doutora Luciane Prado Kantorski, da Universidade Federal de Pelotas, a professora doutora Ariane da Cruz Guedes, também da Universidade Federal de Pelotas, e a professora doutora Valéria Cristina Coimbra, diretora, então, do curso de enfermagem da Universidade Federal de Pelotas. Sejam todas muito bem-vindas, é uma satisfação tê-las aqui conosco, né? Sabemos da grande representatividade, então, do curso de enfermagem de Pelotas, né, e do Departamento de Saúde Mental. Então, de fato, escutá-las hoje vai ser de grande importância para que a gente possa refletir cada vez mais por este tema, que era talvez um tema interdito na nossa profissão, mas um tema sempre presente, né, e que agora, com o contexto da pandemia, ele assume uma proporção de maior visibilidade. Então, convido para iniciar, então, a fala, a explanação, a professora doutora Luciane Kantorski. Seja bem-vinda. Muito obrigada, né, colega Liciane, agradeço o convite da BEM, né, nós comentávamos antes, é uma honra poder estar aqui, né, sempre participar de espaços
da nossa profissão é uma coisa que muito gratificante, né, para nós, né, particularmente para mim, muito importante, né. Então, eu queria agradecer o convite, né, dizer que é uma alegria estar aqui, mesmo num contexto difícil, né, mesmo não sendo fácil falar depois de um vídeo como esse, né, é a nossa, também é o momento da gente poder falar um pouco sobre a saúde mental, né, e tudo que tem nos afetado durante esse processo aí da pandemia da Covid-19, né. Então, eu vou dar início à minha fala, né, vou anteceder aqui as minhas colegas Ariane e Valéria, né, vou introduzir a questão da saúde mental dos trabalhadores de enfermagem, né, e eu começo com essa foto, né, que é uma foto de uma ex-aluna nossa, Amanda Ramalho, né, que é uma foto que percorreu aí o mundo, saiu na capa do The New York Times, né, foi no início, lá em maio de 2020, e um pouco mostrando, eu acho que assim, naquele primeiro momento, né, e ela faz uma entrevista e ela diz, eu estou com medo, né, eu nunca pensei que estaria vivendo nessa situação bélica, né, a Amanda é uma colega que trabalha na UPA e no Hospital Escola também, na UTI Covid, né, e esse início da pandemia foi muito marcado, né, marcou muito a nossa profissão e marcou toda a população mundial pelo medo, né, o medo desse desconhecido, o medo porque não se sabia direito com o que se estava lidando, né, a gente tinha muito poucas respostas, poucos protocolos, falta de EPI em vários lugares do mundo, né, e então esse foi o nosso start, né, e eu queria então começar com essa reflexão, né, porque o medo ele acaba impactando muito, né, na saúde mental de todos os profissionais da área da enfermagem, né, e começar com essa reflexão, né, de quantas vezes a enfermagem esteve na linha de frente da saúde, né, e a gente olha as fotos desde sempre, né, desde sempre, nos tempos mais regulares, né, para não usar a palavra normal, e também nos tempos de muita diversidade, né, como grandes emergências humanitárias, guerras, pandemias, etc., né. E hoje a gente vai falar um pouco, né, nós pertencemos ao grupo de pesquisa em enfermagem, saúde mental e saúde coletiva da Faculdade de Enfermagem da UFPEL, né, e ele é um grupo grande, nós temos mais de 50 pessoas hoje no grupo que trabalham em frentes diferentes, né, e para nós também, como para todas as pessoas, foi um grande desafio quando começou esse processo da Covid, né, lidar com esse medo, né, do qual a Amanda está falando, e que, na verdade, é porta-voz dos profissionais da enfermagem, da saúde e da população de modo geral, né. E para enfrentar esse período, né, a nossa grande questão é o que nós podemos fazer, né, porque eu acho que a enfermagem, ela tem muito forte isso, né, o que nós podemos fazer diante dessa situação de emergência, né. E nós organizamos algumas iniciativas, eu vou falar de uma delas em específico, né, que é a pesquisa de investigação sobre o impacto na saúde mental da pandemia, né, que é a InfCovid, que nós desenvolvemos, né, agora já tem um ano que nós já temos alguns resultados para estar discutindo, mas junto com ela, né, nós organizamos outras iniciativas, por exemplo, o curso de atualização em saúde mental em emergências humanitárias, sobre o qual a professora Valéria vai falar, e também a escuta terapêutica, sobre a qual a professora Ariane vai falar, né, e nós organizamos também um trabalho de escuta na quarentena, que trabalha a nossa colega Roberta, que está junto aqui conosco,
E também organizamos uma disciplina, né, que foi ofertada no Banco Geral da Universidade, não foi específica para enfermagem, que foi lá no início, né, em abril, a gente estava ofertando essa disciplina, que foi voltada para a saúde mental e atenção psicossocial em emergências humanitárias, porque nós tínhamos uma grande preocupação, né, que com essa interrupção dos nossos estudantes na universidade, que espaço eles tinham para falar, né, sobre todo esse processo da pandemia e toda a ansiedade que gerou essa comunicação intensa, né, que teve o processo de início lá da Covid, né. Então, nós abrimos essa disciplina para graduação. Nós tínhamos todos nós aqui trabalhamos nessa disciplina, né, e muito mais outras pessoas. Nós tínhamos uma expectativa inicial de fazer uma disciplina para um grupo de estudantes e acabou que tiveram 800 inscritos na universidade. Nós ofertamos 8 turmas, né, porque a gente pensou que nós trabalhamos o tempo inteiro com saúde mental, né, e como a gente vai deixar de ter um espaço para conversar sobre esses desafios com os nossos estudantes, né? E assim a gente foi desenvolvendo as nossas iniciativas. Eu vou me dedicar nesse tempo mais curto que eu tenho aqui, né? Porque cada uma de nós tem um espaço de fala para falar sobre a avaliação que nós fizemos do impacto da pandemia nos trabalhadores de enfermagem, que foi um projeto, né, que nós concorremos no estado e acabamos obtendo financiamento da FAPERGS, né. Isso também foi um movimento importante do nosso grupo, né, porque nós já trabalhamos, nosso grupo tem mais de 20 anos, completou 20 anos em 2020, e a gente, quando se deparou com essa realidade da pandemia, a gente também se perguntou o que o grupo de pesquisa pode fazer, né, nesse momento, né, e como que a gente pode utilizar o que a gente acumulou também, né, enquanto grupo, em termos de estudos na saúde mental, também a serviço dessa realidade, né, e a gente viu que era o momento de olhar para a nossa profissão, né, então esse trabalho, ele tem essa é a nossa equipe, né, eu coordeno esse grupo, mas é um grupo de pesquisadores que a gente já vem trabalhando há muitos anos, né, que tem professores, doutorandos, pós-doutorandos, né, alunos de graduação. A gente tem um grupo que trabalhou, esse é o grupo que trabalhou mais diretamente na pesquisa da Covid, né, e essa era a nossa preocupação lá de início de abril, né, o impacto, né, quando a gente fala do impacto da pandemia, a gente olha, bom, primeiro, né, esse autor, ele fala sobre a primeira onda, o primeiro grande impacto no serviço de saúde, essa demanda, né, por serviços de UTI, de alta complexidade, né, que os casos de Covid provocaram, né, e que a gente também não estava estruturados, né, para atender, que é essa curva aí em lilás, né. A segunda onda, que ele fala do impacto, né, nos problemas, nas condições não Covid, né, naquelas situações de urgência que exigiam um atendimento, mas que muitas vezes as nossas instituições estavam ocupadas em atender as situações Covid e não conseguiam também dar conta de toda essa outra demanda, né. A terceira, que foi o impacto na interrupção, né, do atendimento às condições crônicas de saúde, muitas delas controladas, né, e que aí que nesse momento, de alguma forma, muitas pessoas interromperam, né, o seu acompanhamento, né, e é mais uma consequência, né, desse processo da pandemia. E a curva em vermelho, né, que vai falar sobre os impactos na saúde mental, né, sobre aquelas pessoas que já têm um transtorno e que, em função do isolamento, em função do medo, em função das restrições, né, sanitárias da pandemia, vão desenvolver situações agudas, né, o trauma também, as situações de perda econômica, de emprego, né, de mudança de situação, né, esse impacto na vida das pessoas, né, os traumas, né, que vêm, tanto ansiedade, depressão, estresse pós-traumático, né, e a síndrome de burnout também, que são aqueles sintomas todos relacionados ao processo de trabalho, né, desses trabalhadores de saúde,
e o grande sofrimento que gera essa nova realidade, né? Então, a pesquisa, ela veio para avaliar o impacto da pandemia voltada para os trabalhadores de enfermagem, né, para os enfermeiros, técnicos e auxiliares. E a primeira, uma das coisas que a gente desenvolveu inicialmente, nós publicamos lá em agosto, foi um estudo de revisão, né, sobre os impactos da pandemia na saúde mental dos trabalhadores de enfermagem, onde a gente revisou vários estudos, né, de países diferentes, principalmente a China, já tinha bastante coisa publicada, né, e nos falando o quê, né, basicamente, nos falando que a pandemia, ela, primeiro, ela tem um impacto enorme na saúde mental. Hoje a gente já sabe que mais de 50% das pessoas vão apresentar algum tipo de sintoma de saúde mental durante o processo pandêmico, né. A gente vai ter os casos que a gente já tinha e que vão agudizar nesse período, e a gente vai ter muitas situações novas, né? E uma coisa importante que os estudos mostram é que mesmo que quando a gente conseguir superar, né, esse estado sanitário que nós estamos, em função da pandemia, as situações de saúde mental, elas tendem a perdurar e exigir, né, também uma atenção do sistema de saúde, né? Então, nós desenvolvemos um estudo misto, com uma etapa qualitativa e uma quantitativa. Na quantitativa, nós trabalhamos com um questionário, né, autoaplicado online, pela plataforma do Google Forms, e nós focamos a nossa amostra na cidade de Pelotas, trabalhando com as 51 unidades básicas, os centros de especialidade, regulação e vigilância, os 2 hospitais escola, pronto-socorro, a teleconsulta, as 2 UPAs, né, que eram referência para a Covid, SAMU, né, e laboratório de referência também, né. Então, aqui a gente fez uma forma de recrutamento por e-mail, WhatsApp e telefone, e coletamos os nossos dados em junho e julho do ano passado, certo? Aqui é um pouco o protocolo das coletas, né? Depois a gente tinha um protocolo, né, de quantas coletas com cada pessoa e como é que e o quanto a gente deveria insistir também nesse processo e ligar em horários diferentes para obter as informações, né? E a gente partiu, então, de uma população de 1.297 trabalhadores de enfermagem, né? Tivemos algumas perdas e conseguimos, então, coletar 890, né, pessoas responderam ao questionário. Esse é um gráfico que mostra como que estava a Covid naquela época, né? Os casos, casos acumulados, a gente estava numa curva ascendente, né, embora a gente não imaginava em junho e julho do ano passado, que nesses primeiros meses do ano a gente teria mais esse número assustador de pessoas, né, tanto adoecendo quanto morrendo de Covid, né. E a gente trabalhou com medidas de perfil sociodemográfica, condições de trabalho e alguns desfechos relacionados ao sono, transtornos psiquiátricos menores, depressão, ideação suicida e consumo de substâncias, né, com alguns instrumentos padronizados, que é o SRQ-20, o PHQ-9 e o ASSIST, né, e obtivemos, então, 890, que é 75% de resposta. Então, o que nos interessa falar um pouco sobre os resultados, né, dessa pesquisa? Pensando aquilo que eu comecei falando lá, né, que a enfermagem é uma profissão que ela tem atuado historicamente em todos os momentos, assim, de emergências humanitárias, né, pensando que os estudos de outros países, como a China, Estados Unidos, Itália, Espanha, já nos mostravam do que os nossos colegas estavam adoecendo, né, o que nós encontramos na nossa realidade brasileira, né. Bom, nós sabemos, nós somos a maioria, somos uma profissão de mulheres, né, com a média de idade em torno de 40 anos, a maior parte da nossa amostra foram técnicos de enfermagem, 56%, né, a maior parte trabalhava em serviços hospitalares, mais de 27% tinham um segundo emprego, né, e mais de 53% trabalhava para além da jornada de 36 horas semanais, né.
Isso é importante, né, porque também nos mostra, quando a gente vai olhar para as condições de trabalho de enfermagem, a gente vai olhar que nós mulheres, né, enfermeiras, técnicas, auxiliares, né, na realidade temos duplas jornadas, triplas jornadas de trabalho, né, esse é o nosso contexto, né. Em relação à avaliação das condições de trabalho, também é importante dizer que 63% desses trabalhadores avaliaram as condições de trabalho como regular ou ruim, 71% disse que tinha um suporte regular ou ruim, né, das instituições, 62% considerou que essa carga de trabalho aumentou, 36% das pessoas não receberam qualquer treinamento para trabalhar com situações de Covid, e estavam trabalhando com Covid, né, porque nós estávamos em junho, julho, e esse processo começou no Brasil em março. 62% considerava que a sua carga de trabalho era moderada ou pesada, 42,9% relatava que em algum momento faltou EPI na instituição, os EPIs não eram adequados para o tipo de trabalho realizado, conforme aquilo que era regulamentado, né, pela vigilância sanitária. 56% tinham tido lesões de pele, né. Bom, se a gente for olhar para as questões da saúde mental, é muito importante, né, a gente olhar para essas questões das condições de trabalho, porque se a gente pegar os primeiros estudos lá sobre a situação da pandemia, a gente vai ver que muitos estudos principalmente da China, os enfermeiros, os trabalhadores de enfermagem, eles diziam que eles não precisavam de atendimento de saúde mental, porque eles precisavam de horas de sono, que eles precisavam era de mais gente trabalhando, que eles precisavam de condições de trabalho. Por quê? Porque as condições de trabalho, elas impactam na saúde mental, né? É disso que nós estamos falando, né? E quando a gente usa instrumentos padronizados e começa a rastrear, por exemplo, o PHQ-9, que rastreia depressão moderada e grave, a gente encontra que 36,6% desses trabalhadores são rastreados para quadros depressivos, né? Isso é maior que o estudo da China, né, 12%, é maior que vários, é semelhante à revisão sistematizada que fez Papa, que comparou vários países em relação à questão da depressão, né, e é muito superior aos estudos pré-pandêmico, que mostrava em torno de 21, 27% de depressão nos trabalhadores, né, na área de enfermagem, né. Quando a gente olha para transtorno psiquiátrico menor, que daí a gente vai pensar em ansiedade, né, quadros um pouco mais leves, entre aspas, né, a gente tem 44% dos trabalhadores de enfermagem rastreados para transtorno psiquiátrico menor, né, 44% também é muito superior à maioria dos estudos, tanto do período pandêmico, por exemplo, né, esses estudos chineses, que mostram 15%, 33%, como estudos paquistaneses, que mostram em torno de 42%, quanto os estudos pré-pandêmicos na nossa realidade brasileira, né, que apontavam 30 e poucos por cento, e que agora, durante a pandemia, a gente tem um aumento aí bastante significativo, né. As questões da alteração do sono, então, são muito fortes, né, 68% dos trabalhadores relataram que tiveram algum tipo de alteração do padrão de sono, né, isso é muito maior do que os estudos na Polônia, na Grécia e na própria China mostram, né, e uma situação bastante preocupante que a gente tem é que 7,4% dos nossos colegas, em algum momento da pandemia, cogitou, no último mês, cometer suicídio, né. Isso também é superior aos estudos do Neuri Botega, no Brasil, né, que investiga o suicídio nos últimos meses, nos últimos 12 meses, e inferior aos 10% num estudo que foi feito nos Estados Unidos, né. A gente também tem um aumento do consumo de tabaco em 6% e um aumento de mais de 15% de consumo de álcool, né. Na etapa qualitativa, nós desenvolvemos um painel de especialistas e fizemos grupo focal com enfermeiros, com técnicos e auxiliares de enfermagem, e um grupo focal com gestores, também de enfermagem, né.
E o que a gente encontra nisso, né? A gente queria compreender um pouco, né, dentro dessa perspectiva do impacto, os determinantes e as estratégias de enfrentamento, né, para a exposição e proteção da saúde mental desses trabalhadores, né? E essa coleta a gente fez em novembro do ano passado, né, com enfermeiros de diferentes serviços da rede, com técnicos de diferentes serviços da rede e também com gestores de diferentes serviços da rede, né. E o que a gente encontrou em termos de fatores que influenciam, né, na saúde mental dos profissionais? A gente encontrou a sobrecarga por aumento de horas de trabalho, né, a baixa remuneração, a pouca valorização e o número de empregos que eles têm que assumir para completar a renda, né, a sobrecarga com o aumento de pacientes, jornadas duplas e triplas, o grande medo de contaminar familiares, que é uma coisa que os estudos já na China e nos Estados Unidos nos diziam, né, que o maior medo dos profissionais de enfermagem não era tanto em se contaminar, mas era de contaminar seus familiares, né, e a defasagem no quantitativo de pessoal, os altos números de afastamentos de colegas, né, que exigiam cada vez mais deles, né, então, quando eles tinham que elencar que fatores impactavam na saúde mental, são esses fatores que os nossos colegas elencaram, né, incertezas em relação às formas de tratamento adequado aos pacientes, causando ansiedade, insegurança, estresse e distúrbio de sono, priorização do atendimento da COVID, acúmulo das outras doenças, né, produzindo um sentimento de estresse e de preocupação, e a vivência da necessidade de internação e falecimento, né, de colegas de trabalho por conta da COVID, também são fatores que impactavam muito, né, na diminuição, na questão da saúde mental desses trabalhadores, né. E quando foi para elencar estratégias, né, o que o painel de especialistas nos fala sobre estratégias a serem implementadas para diminuir esse impacto na saúde mental dos trabalhadores de enfermagem, né? Eles nos falam de diminuição e reorganização da circulação de pessoas, principalmente o pessoal da UBS, né, essa preocupação de diminuir, né, das estratégias que foram sendo adotadas para diminuir a circulação entre pessoas com síndromes gripais e outras situações, né, a criação de espaços de apoio psicológico, tanto de forma grupal quanto individual, né, e aí tem uma coisa interessante, né, que os trabalhadores, eles apontam que muitas instituições ofertaram o atendimento em saúde mental para os seus trabalhadores de enfermagem, mas essa oferta foi feita com pessoas que já eram da instituição, então muitas vezes colegas, né, que trabalham em outras situações, e que isso interferiu na procura das pessoas, porque as pessoas não se sentiam à vontade de procurar e falar dos seus sofrimentos, né, para colegas da mesma instituição, né, então tem coisas também interessantes dentro do qualitativo que aparece na discussão em relação à oferta dos atendimentos, né. A maior aproximação entre coordenação, gestão e enfermagem, né, então essa questão é muito forte, né, e é muito importante para quem faz gestão, né, que as pessoas falam que elas querem ser ouvidas, né, que elas querem que a gestão escute as necessidades de conforto, de banho, de vestiário, né, então essa escuta, ela é muito importante, né. A questão da organização das folgas também, né, de modo a amenizar o sofrimento dessas pessoas, valorizando também as necessidades, né, particulares das pessoas, o trabalho em locais mais arejados, né, os bons equipamentos como telefones, computadores, realização de trabalho, né, que vão dar tranquilidade para o cumprimento das funções e da necessidade dessas equipes, né. E aí, assim, para fechar um pouco, a gente tem muita informação, vocês imaginam, né, um questionário grande e mais a parte qualitativa, mas eu queria falar sobre essa questão, né, nós fizemos uma pergunta no nosso questionário, se durante a pandemia da Covid, se esses trabalhadores de enfermagem, em algum momento, tiveram vontade de mudar de profissão, né, e a gente tem cerca de 30% das pessoas que respondem que elas pensaram sobre isso, que elas pensaram em mudar de profissão, né, sair da enfermagem. E quando a gente vai analisar, né, eu não vou me prolongar muito, né, mas quando a gente vai analisar aqui, né, eu estou fechando, né,
que fatores estão associados a este desejo de mudar a profissão? A maior parte desses fatores estão relacionados às condições de trabalho. E eu acho que isso faz com que a enfermagem tenha que pensar e pensar muito, né? Acho que nós começamos ali com um vídeo falando sobre as nossas lutas, né? A nossa luta pela valorização, pelo nosso piso, né? Para enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem, né? Nós estamos nesse processo aí com o PL, né? 2564 de 2020, e nós temos avanços e retrocessos, né? Nós tivemos há um dia atrás as 57 assinaturas, né? E hoje nós já tivemos o presidente do Senado rejeitando o pedido de urgência e devolvendo, né, para a reunião de líderes. Então até sexta nós temos alguma posição em relação a isso. Mas nós temos um momento que é muito importante, que a nossa profissão tem muita contribuição no desenvolvimento e no desfecho dessa crise sanitária, e nós precisamos estar unidos, né, nesse processo. Quando a gente olha para esse resultado da pesquisa e vê o que os nossos colegas estão nos falando, a gente consegue valorizar mais ainda, né, as nossas lutas e as lutas que a gente tem pela frente, né. Essa é uma entrevista que eu dei no dia 12 de maio, né, no dia do enfermeiro, falando sobre isso, né, é o nosso trabalho lá na campanha de vacinação, né, contra a Covid, com os nossos alunos, mas falando principalmente que a enfermagem precisa mais do que aplausos, né, nós precisamos garantir as nossas conquistas básicas, né, para o desenvolvimento da profissão no nosso país. Muito obrigada. Agradeço, então, a fala, né, da professora Luciane. Realmente são números muito complexos, né, que aparecem nessa pesquisa, que rende uma reflexão bem intensa, né, desse cenário. Peço aos presentes que, se tiverem alguma questão, alguma dúvida, quiserem colocar no chat. Nós vamos dar seguimento agora às outras duas convidadas, e no final nós abrimos, então, alguns questionamentos para poder conversar. Então, muito obrigada, professora Luciane. Damos seguimento, então, agora, convidando a professora doutora Ariane da Cruz Guedes a trazer, então, a sua fala. Então, boa noite a todas, né? Para mim é uma alegria, uma honra poder estar aqui com vocês, né? Mesmo à distância, para que a gente possa, né? Eu acho que é um espaço bem importante, né? De luta da enfermagem, e estar nesse momento, assim, né? É uma honra para nós, assim, poder estar dividindo com vocês as nossas experiências, né? O que a gente vem trabalhando aqui na UFPEL. Eu vou apresentar, compartilhar aqui vamos ver se vai dar certo. Estão visualizando? Sim? Eu não consigo mais. Agora sim. Não consigo ver vocês. Então, vou falar um pouquinho, né? Eu vi que vários colegas também estão aqui nos acompanhando, né, na live. E vou falar um pouquinho sobre o chat de escuta terapêutica, né, que tem vários colaboradores que estão aqui também conosco, né. É um projeto, então, de extensão, que... É um projeto de extensão, então, vinculado à Faculdade de Enfermagem e ao grupo de pesquisa, que a Luciane já mencionou. Então, é a escuta terapêutica no contexto da pandemia da Covid-19. Então, para poder contextualizar, né, frente a toda essa situação, né, pandêmica que a gente está vivenciando, né, 2020, então, seria um ano que a gente comemoraria os 20 anos, né, do grupo de pesquisa, Enfermagem, Saúde Mental e Saúde Coletiva. É um grupo, né, que ele tem uma contribuição, assim, uma história, né, de estar, assim, sempre próximo à comunidade, né, um grupo que trabalha muito aliado à rede, né, que nós temos serviços de saúde, e também, além da pesquisa, né, também temos um caráter forte, assim, dos integrantes do grupo, né, com extensão. E nesse ano em que a gente comemoraria, né, comemorou de uma forma à distância, né, os 20 anos do grupo,
a gente, né, tinha várias situações, né, vários planejamentos. Então, lá no dia 11 de março, né, nos deparamos, então, com a pandemia. No dia 16 de março, né, de 2020, a UFPEL já suspendeu todas as atividades presenciais. E nós, então, enquanto grupo de pesquisa, né, nós nos reunimos, né, virtualmente, né, todos os membros, né, todos os colaboradores, e pensamos, né, assim, como que, né, nesse momento, a gente vai, então, estar junto às pessoas, né, mesmo que de forma remota, compartilhando, né, e podendo cuidar dessas pessoas, mesmo que de forma remota, né, à distância. Então, acho que é uma preocupação importante, assim, de todos os colaboradores do grupo, todos os professores, graduandos, pós-graduandos, profissionais da rede, que também integram o grupo, foi, então, dar essa resposta para a comunidade, né, um momento em que a gente também estava tentando entender essa situação, né, com relação ao manejo, com relação ao cuidado e tudo mais, e mesmo assim, né, as pessoas, a gente, então, pensou, né, como que a gente vai estar proporcionando cuidado em saúde mental de forma remota. Então, surgiu o projeto de extensão, né, o projeto ele já está em funcionamento desde o dia 13 de abril do ano passado, né, então, conseguimos, né, fazer uma força-tarefa, né, com diversos, desde a equipe de suporte, planejou o website, que depois a Valéria vai falar um pouco, né, sobre, então, várias, né, aproveitamos todas as habilidades, né, dos colaboradores para conseguir, então, de fato, colocar esse projeto em prática, né, e esse projeto, ele está ancorado muito fortemente né, no referencial teórico da comunicação terapêutica, do relacionamento interpessoal terapêutico, e aqui também a enfermagem tem uma grande contribuição nesse sentido, né, porque nós temos como nos ancorar teoricamente, né, porque o relacionamento interpessoal terapêutico, ele é, né, muito trabalhado pela enfermagem em saúde mental, né, então a gente nos ancorou nesse referencial, pensando, né, que nesse momento de pandemia, as pessoas, né, estavam tentando se organizar, a gente estava, né, vendo muitas pessoas com medo, né, pessoas ansiosas, pessoas que a gente, né, não sabia o que fazer nesse contexto, e proporcionar um espaço em que as pessoas pudessem falar sobre os seus sentimentos, né, e que a gente pudesse estar, então, nesse relacionamento interpessoal, né, com as pessoas que acessavam o chat, então, foi muito importante, assim, para que a gente pudesse usar essa ferramenta, né, que é da enfermagem, mas também, depois eu vou relatar um pouquinho, né, tem outros professores e estudantes e pós-graduandos, né, da terapia ocupacional, da psicologia, e até mesmo profissionais vinculados à RAPS de Pelotas, né, que fazem parte do projeto. Então, a gente tentou proporcionar esse espaço, né, para que as pessoas pudessem falar sobre o que elas estavam sentindo nesse momento difícil, né, desafiador, e pudesse ter um profissional, então, para escutar elas, né, e no sentido, e essa era uma questão que a gente conversava muito, assim, no início, né, as pessoas estavam muito ansiosas, né, com muito medo, e algumas até, será que eu estou adoecendo, né, e nesse sentido a gente estava ali para dizer para as pessoas, olha, é ok não estar se sentindo bem nesse momento, né, você não vai, né, não está adoecendo, você fala, né, fala um pouco sobre o que você está sentindo. Então, no sentido de não medicalizar, não diagnosticar, não rotular as pessoas, mas ser um espaço de acolhimento, de afeto, de escuta, né, e de um vínculo, né, que é um vínculo diferente, né, e na verdade a gente conversou muito, né, como que a gente vai estar junto com as pessoas por meio de uma tela, né, então como que a gente vai dividir, a gente teve então que se reinventar e buscar ferramentas para poder então estar proporcionando esse cuidado. Eu trouxe aqui, né, só para esboçar um pouco para vocês, né, que o grupo ele se realizou, então, através do canal Conta Comigo, né, que depois a Valéria vai falar um pouquinho também, que é como, né, o projeto maior, assim, dentro do projeto, então, a gente tem a escuta terapêutica, tem dentro do canal Conta Comigo muito fortemente a questão da disponibilização de informações de fontes confiáveis, né, evidências científicas, também temos os outros grupos, né, por WhatsApp também, que é uma ferramenta importante, né, nesse sentido de aproximar, vínculo, grupos de autoajuda, que também são
desenvolvidos, né, desde abril do ano passado, né, por meio do grupo de pesquisa também. Então, vou falar um pouquinho, né, sobre o canal, o chat de escuta terapêutica. Nós nos embasamos, né, muito fortemente na legislação, né, o COFEM, em 26 de março, né, o COFEM foi rápido em aprovar, né, essa resolução que normatiza, né, e viabiliza a teleconsulta, o teleatendimento da enfermagem. Claro que agora, né, eu vou focar, trazer o enfoque da legislação para a enfermagem, mas os outros colegas que também trabalharam conosco, que trabalham, né, no projeto, eles também estão ancorados na legislação profissional deles, né, mas é uma possibilidade, então, que o COFEM normatizou para que, enquanto durar o período de pandemia, poder, então, estar fornecendo para a comunidade, né, informações confiáveis, orientações e até mesmo a teleconsulta e o teleatendimento, né, utilizando as tecnologias de informação e comunicação, como o website, por exemplo, como o chat, em que as pessoas pudessem acessar, e frente a isso, né, está proporcionando, então, esse isolamento social, né, o acesso a informações seguras, né, e a possibilidade das pessoas, então, serem escutadas, né, e serem atendidas de forma remota, sem precisar se deslocar a um serviço de saúde. Né, então, né, o nosso processo de trabalho no projeto de extensão, então, ele se deu, né, através do meio eletrônico, né, ele, então, se embasou, né, no código de ética, então, toda essa questão em relação ao sigilo, anonimato, toda essa questão ética, ela, mesmo à distância, ela, né, foi preconizada também, seguindo o código de ética, né, e sempre o nosso foco foi, né, a gente nunca pensou, né, não tratava as questões que as pessoas traziam como sintomas, né, mas como implicações psicossociais. Então, a partir do sentimento dessas pessoas, né, o profissional estava ali, então, para acolher, para escutar, para identificar, e, né, caso, né, a gente até organizou um protocolo com questões, né, frente a situações de ideação suicida, como proceder, como identificar e como até mesmo encaminhar para a rede de saúde, né, então, toda essa situação, né, a gente tentou dar esse acolhimento, né, cuidando das pessoas na sua integralidade, né, e tentando entender, né, os sentimentos dessas pessoas, sem julgamento e sem diagnosticar ou medicalizar, né, nosso foco nunca foi esse, né. Então, participaram, né, já passaram pelo projeto 28 profissionais, desde a equipe de suporte, né, que teve toda a questão da organização do website, do chat, né, a equipe de operadores que esteve ali, né, no início a gente começou atendendo das 8 da manhã até a madrugada, né, depois a gente foi diminuindo um pouco os horários, né, levando em conta a demanda, que diminuiu um pouco também, mas a gente sempre contou, então, com, né, toda essa equipe da terapia ocupacional, da enfermagem, da psicologia e da RAPS também, do programa de pós-graduação da enfermagem, porque a gente entende que o cuidado em saúde mental também, ele tem esse caráter multiprofissional e interdisciplinar, né, então foi muito rico poder trabalhar e estar trabalhando com essa equipe multi, né, que se adequou, assim, às demandas, né. Então, aqui eu trouxe, né, um retrato, assim, dos nossos colaboradores, né, de toda a equipe que faz parte do projeto, que foi incansável, né, e principalmente no momento em que todos também estavam tentando lidar com essa situação, né, disponibilizaram, né, seu horário, seu tempo, todo o seu recurso, né, profissional, né, suas habilidades para poder, então, estar junto à comunidade, né. Então, aqui, né, só para falar um pouquinho, né, como, na prática, como se deu o processo, né, então, iniciou com a criação, né, desse chat, para que a gente pudesse, então, né, o operador, o profissional, estar atendendo, né, e receber esse chamado e fazer esse atendimento. No site, né, depois eu vou mostrar ali, né, como acessar, ali tem todas as informações com relação ao horário de funcionamento, como acessar, né, a gente tem uma questão também que a gente utilizou bastante, que utiliza
todos os atendimentos, né, que é o termo de consentimento de consulta do paciente, que ele está previsto nessa resolução 634, e que para a pessoa, então, né, ter esse atendimento, ela concorda, né, e, na verdade, o atendimento são para pessoas acima de 18 anos, então ela concorda que ela está tendo, né, está recebendo, né, esse atendimento mesmo em saúde mental, porque depois a gente elabora, né, cada profissional elabora o prontuário, caso a pessoa precise desse prontuário, ela pode ter acesso também, né, o usuário, quando ele entra, ele escolhe, né, se ele quer ser atendido, então, por mensagens, ou por áudio, né, ou por vídeo, também tem essa possibilidade, e tem toda a questão também ética profissional. Então, aqui como acessar, né, o chat, eu já estou finalizando já. Então, esse é o layout, né, do website. Então, para todas as pessoas é um projeto, né, que lá no início a gente percebeu, né, que muitas iniciativas estavam, então, tendo muitas iniciativas voltadas para os profissionais, né, de saúde, mas poucas iniciativas para a comunidade. Então, a gente pensou em disponibilizar um espaço em que toda a comunidade que quisesse, né, acima de 18 anos, pudesse, então, estar acessando, né. Então, é www.gruposaudemental.com/chat, então vai ter acesso a esse layout, né, só clicar ali onde diz escuta, vai abrir essa página, né, que ali tem algumas, né, informações, estamos aqui para te ouvir, né, é um website bem acessível, né, depois a gente já colocou ali, né, a equipe que faz parte, né, para os profissionais que vão estar ali, então, né, para o atendimento. Esse também é uma parte que, né, a gente se preocupou em dar essa orientação. Então, no momento, a gente está em atendimento, né, segunda a sexta, das 2 às 8 da noite, né, então a pessoa, nesse horário, ela vai poder acessar, verificar, né, sempre tem um operador, um profissional disponível, né, e ali dá todas as orientações para preencher, então, o formulário e aguardar o atendimento. Então, primeiro acesso, então, que o usuário vai ter é o termo, né, que ele coloca ali, sim, eu aceito. Então, né, para ter acesso a, né, como, né, faz parte da legislação, a gente precisa, então, que ele, né, esteja de acordo com a organização, né, e o registro em prontuário. Então, ali, né, se o operador estiver no horário, né, de atendimento, vai estar online, então ele vai digitar suas informações e vai iniciar, então, o chat, né. Outra questão bem importante que foi incluída no website é que caso a pessoa acesse e não esteja, né, no momento, esteja fora do horário, né, de atendimento, a gente colocou, então, uma opção, né, de locais em que a pessoa pode, né, caso não estiver um profissional no momento, para procurar, né, então, ela pode clicar ali e, por exemplo, né, tem outros serviços, né, tem todos os CAPs de Pelotas, por região, com o telefone, endereço, então, uma forma de divulgar, né. Aqui eu coloquei outras informações, então, com relação, né, esses foram alguns folders que a gente utilizou, né, a gente até distribuiu em alguns, não foi esse folder que a gente distribuiu, mas a gente produziu material, né, e distribuiu também nas unidades básicas de saúde, nos CAPs, para que pudesse, então, também estar divulgando, que não foi este, né, mas muito semelhante, então, que a gente dá a opção, né, que a pessoa pode acessar a escuta terapêutica ou a escuta na quarentena, e também, né, as mídias sociais, né, as redes sociais também do canal Conta Comigo. Aqui também no website, quando a pessoa acessa, então, né, a escuta, o website, nós colocamos ali outros passos de cuidado, né, então, que ela tem a questão da infância, em que tem, né, algumas orientações, né, e atividades e informações também para a infância, rodas de terapia comunitária, né, pet terapia, enfim, outras iniciativas que também fazem parte, né, do grupo de pesquisa e que estão disponíveis, né, até indicações de vídeos, né, sugestão de filmes, enfim, várias outras possibilidades para que a pessoa, né, as pessoas possam ter acesso. E aqui, para finalizar, né, só para deixar, assim, que
né, durante todo esse tempo em que a gente esteve, né, a gente percebeu, né, que é possível, então, cuidar, né, estar próximo, mesmo à distância, né, que é um desafio, né, mas que não é impossível, né, a gente pode estar, então, junto às pessoas, à distância, né, disponibilizando o nosso melhor, né, e que as pessoas não estão sozinhas nesse momento, né, então, queria agradecer também, né, não sei se eu passei um pouco do horário, mas a gente tenta correr. Imagina, deu tudo certo. Maravilhosa a tua explanação, um projeto muito importante, muito bonito, né? Então, agradeço muito, Ariane, a tua fala. E passamos, então, agora a palavra para a professora Valéria Coimbra. Então, obrigada, né? Então, para fechar, né, e fechando as nossas falas, queria também agradecer, né, ao convite, à ABEM, né, é importante para nós, para o nosso grupo estar aqui, né, e falar um pouco das nossas ações, né, durante a pandemia, né. Então, eu vou compartilhar para começar a falar. Somos um grupo, né, que tem muito essa relação com a comunidade, né, e com as questões do retorno, né, social das ações que a gente promove, né. E aí, dentro dessa perspectiva de trabalho, a partir dessa nossa relação próxima com a comunidade, né, a partir do nosso grupo de pesquisa em saúde mental, também, né, fizemos uma outra ação, que é uma ação que a gente começou a notar a importância, assim, que seria, nesse momento de pandemia, da gente estar abrindo um canal para conversar com os profissionais da área da saúde ou estudantes de pós-graduação sobre as questões de saúde mental, né? Então, a gente abriu fizemos 2 edições, né, do curso de atualização em saúde mental e emergências humanitárias, como a pandemia, né, do Covid-19. Esse curso, né, por que né, pensamos nesse curso, né, enquanto grupo realizar? A gente fez uma experiência, né, numa disciplina de optativa, né, que a Luciane comentou, que teve 800 alunos que cursaram, né. A partir dessa experiência, a gente também entendeu que era importante discutir as questões de saúde mental com os profissionais, né, porque a pandemia era uma questão nova, né, a gente tinha uma preocupação com as questões da qualidade, né, das informações que chegavam aos profissionais, ou que chegavam, né, e que eram divulgadas na mídia. A gente tinha essa preocupação de poder estar trazendo evidências científicas em relação à saúde mental, né? Então, nesse sentido, o que a gente fez? A gente pensou, então, em uma ação, né, através de um curso, que ele foi criado através de um projeto de extensão também, né, com a participação de vários professores da Faculdade de Enfermagem e pós-graduandos, né. Então, a gente cadastrou esse curso como projeto de extensão e oferecemos de forma online, né, para os trabalhadores, tentando pensar nessa disseminação de informações, né, de uma forma mais para a gente poder, né, ter uma informação mais verídica, né, mais presente, né, com os nossos os profissionais, né. Então, a gente acabou tendo esse objetivo do curso foi desenvolver o conhecimento, né, científico acerca dos principais impactos da saúde mental, né, com as pessoas. Só um minuto, né? Com as pessoas decorrentes das emergências humanitárias que estamos, né, vivendo. Só um minuto, gente. Por favor, meu filho. Ó, toma aqui. Aqui, pronto. Essas questões. Deixa eu voltar aqui. Então, o objetivo do curso, então, foi desenvolver o conhecimento científico, né,
através desses, para falar, né, com os profissionais e pós-graduandos que a gente fez o curso para a gente poder discutir as questões do Covid, né. Esse curso, ele teve 10 módulos, né, esses 10 módulos, ele foi hospedado também dentro do nosso site, do website, né, no portal da pesquisa, né, então o pessoal acessava por dentro do website, né, ele também foi disponibilizado as lives através do canal Conta Comigo, que foi uma outra ação que a gente teve, né, que é um canal que também é um projeto de extensão, onde a gente também divulga informações pertinentes, né, e cientificamente reconhecidas, né, para que fosse um portal de acesso a informações reconhecidas, e aí então as lives foram transmitidas por esse canal. A gente fez esse curso de atualização de 40 horas, né, a participação, quem ministrou, né, as videoaulas e as lives foram professores e pós-graduandos do curso, né, da Faculdade de Enfermagem, e os módulos, eles eram colocados, né, no ar semanalmente, né, e aí era organizado a partir de uma disponibilidade de artigos para leituras, artigos atuais sobre a pandemia, né, videoaulas sobre a temática, né, e em alguns módulos a gente fez lives, né, para discussão com um grupo, né, de profissionais, e aberto também para outras pessoas que assistiram, né, então a gente teve lives aí com quase 1.500 visualizações, tá? Então os módulos, né, eles foram divididos nesses 10 módulos, né, a gente tentou nesses módulos discutir a questão dos impactos da saúde mental na população em geral, nos trabalhadores de saúde, né, na questão da organização, né, da atenção em saúde mental nos serviços, né. A gente também trabalhou com a questão dos enfrentamentos dos sinais e sintomas de ansiedade e estresse na população, né. Trabalhamos com as questões de luto e depressão, né, de estratégias de enfrentamento, né, a esses momentos de luto e depressão. Também tivemos, né, um módulo que trabalhou com as estratégias de enfrentamento ao risco de suicídio, e também falamos, né, das tecnologias do mental health, né, como também um enfrentamento importante dentro da pandemia, e aí depois a gente fechou com um módulo, né, falando um pouco sobre atendimento online em saúde mental. Né? Essa organização, né, aqui está uma coisa da live que a gente fez, né, um cartaz da live, que a gente transmitiu, né, então a gente convidava pessoas externas também ao grupo, né, para poder participar, profissionais, pós-graduandos, pessoas da frente, né, da linha de frente da Covid, para poder participar. A primeira edição, ela ocorreu, né, em junho e a setembro, né, de 2020, né, a gente teve 434 inscritos, né, só que desses 434 inscritos, 378 acessaram e concluíram o curso, né. A participação a gente teve de pessoas de várias lugares do Brasil, né, a gente teve pessoas de outras cidades, de outros estados, né, e também do Uruguai, né, a gente teve. Na segunda edição, a gente teve foi em outubro e dezembro de 2020, né, e aí a gente fez uma parceria, né, com os profissionais, né, foi um curso que a gente montou para os profissionais da Bahia, através dessa cooperação, né, com a Universidade Sudoeste da Bahia, que sob, né,
do nosso curso, né, e aí solicitaram que a gente pudesse oferecer para a rede, né, de saúde do municípios, né, do estado da Bahia. A gente ofereceu, tivemos 195 inscritos, né, mas também ainda disponibilizamos vagas para as pessoas aqui de todos os lugares, né, a gente teve de Campinas também inscritos, a gente teve de outras localidades que também participaram dessa segunda edição. Aí, para a gente, né, finalizando um pouco, né, o que a gente notou, assim, que o curso, o retorno, né, dos profissionais que fizeram o curso, eles falaram muito da potência, né, e dessa possibilidade de discutir sobre o trabalho da enfermagem à frente, né, da pandemia, e aí falando bem no que a linha que a Luciane apresentou, né, na pesquisa, eles reforçaram sempre essa questão das condições de trabalho, né, dessa questão da intensa sobrecarga de trabalho, dos desafios, né, da questão do medo, né, então eles, a gente tinha um fórum de discussão, né, dentro do site, né, onde foi disponibilizado o curso, e várias das falas desse fórum de discussão foram reafirmando, né, o que a Luciane apresentou lá no início, né, que as condições de trabalho, né, da enfermagem, elas precisam ser repensadas, né, essa questão do nosso, porque isso impacta muito na saúde mental dos profissionais, né, e acaba também, né, impactando na qualidade da assistência, né. Então, o curso, ele também foi um momento importante para que os profissionais que fizeram terem esse espaço, né, também para falar um pouco sobre como eles estavam enxergando ao seu trabalho, né, e que como foi importante essa formação, né, de atualização para eles pensarem o quanto que as condições de trabalho e outras condições impactam na saúde mental, não só da população, mas também da sua própria saúde mental, né. Então, a gente, né, ele encerrou, né, a gente fez a capacitação com esse grupo, né, e acabamos, então, sendo um outro braço, né, das ações que a gente fez de saúde mental dentro do grupo, né, para a gente poder discutir as questões, que eu acho que isso é uma coisa importante, assim, que fica para nós. A gente tem um compromisso social e, enquanto grupo, de estar olhando, né, para as questões de saúde mental, e aí, na pandemia, isso se colocou evidente, né, de olhar para a questão da saúde mental dos trabalhadores e da população, né. Então, era mais ou menos essa apresentação. Obrigada, desculpa as interferências dos meus filhos. Imagina, muito obrigada. Imagina, acontece. Esse é o nosso, né, home office, né, vivemos assim com a família em volta e é o nosso novo normal, digamos assim, né? Mas eu gostaria de agradecer imensamente a fala, então, da professora Valéria. Realmente a gente pôde perceber o trabalho extremamente relevante, né, que vocês, então, estão fazendo aí junto na Universidade de Pelotas, no curso de enfermagem, realmente um trabalho de ponta, né, muito diferenciado nesse contexto que nós vivemos, e esse painel que vocês nos apresentam hoje, né, então, o canal da escuta como uma extensão, o curso e a pesquisa, eu acho que nos permite um panorama bem ampliado para pensar, né, esse contexto da saúde mental, desse sofrimento que todos nós estamos ou sentindo, né, ou acompanhando de colegas que estão mais na linha de frente e estão passando. No chat, então, nós tivemos muitos elogios, né, muitos agradecimentos, então, por vocês estarem aqui, pelas falas e pela relevância.
E agora eu gostaria de abrir, então, para que nós pudéssemos conversar um pouquinho, se alguém tiver algum questionamento ou trazer algum apontamento, pode se inscrever aqui no chat, que aí nós vamos compondo, né? Nós temos aí 20 minutos para poder conversar. Rosália, gostaria de falar? O microfone está desligado, professora. Será que não é o fone? Será que se tu tirar o fone não funciona? Às vezes o fone ele dá essa... se desconecta. Deixa eu ver no chat, então, enquanto... Tava funcionando, ela falou conosco no início, né? Isso. Disse aqui que vai sair e entrar novamente, então. Mais alguma inscrição? Nós já podemos ir organizando aqui. Vocês me escutam bem? Agora há pouquinho eu tive uma queda aqui no meu sinal, migrei para o celular, mas agora eu consegui voltar aqui para o Note, ficar mais fácil de poder ler o chat. Né? Eu vou aproveitar, então, fazer uma pergunta, né, enquanto a professora Rosália está voltando. Como é que vocês percebem agora, então, esse andamento, então, tanto do curso, a disciplina, né? Bom, a pesquisa também, ela tem um segmento, mas como vocês percebem agora essa demanda? Porque se criou uma demanda, né, desses atendimentos, dessa acolhida. Como é que vocês percebem, assim, a perspectiva de acompanhamento, né, desses tantos profissionais que agora, então, conseguiram ter esse canal com vocês, e um canal fundamental, né, indiscutivelmente importante, mas como vocês entendem que pode ser isso agora futuramente, né, das pernas para conseguir acompanhar, dos desafios, eu penso porque é muito importante também, acho que outras instituições, daqui a pouco, né, a gente está aqui conversando, está escutando, e quanto que nós poderíamos fazer também algo, não digo igual, mas parecido, né, e me vem esse questionamento, né, como ter pernas para dar esse acompanhamento. Eu queria poder escutar um pouquinho de vocês. Não sei se eu posso falar um pouquinho, né, de licença para a Valéria e para a Ariane, né, eu vejo, assim, que a gente ficou, depois, a gente estava até comentando aqui, enquanto a Valéria apresentava, né, a gente, acho que tem uma coisa, uma característica, né, da nossa profissão, eu acho que para além dessa questão de que o grupo é um grupo muito engajado nas coisas da comunidade, tem uma característica da enfermagem de ser engajada, né, de não, a enfermagem, ela faz a extensão, ela faz a pesquisa, mas ela faz a extensão, ela faz o ensino, ela faz as coisas articuladas, porque eu acho que a gente tem uma formação voltada para isso, né, voltada para um olhar mais abrangente, assim, né, então a gente começou a trabalhar no website e pensava, não, mas isso aqui é ótimo, mas não é o suficiente, a gente precisa ter uma frente nisso e ter uma frente naquilo, né, e acho que uma boa capacidade também, que eu acho que pode ser uma dica para outras instituições, de articular parceiros, né, a gente tem parceiros excelentes na rede de atenção psicossocial, que trabalhavam o dia inteiro no CAPS e que atendiam de noite no canal,
né? A gente tem gente até hoje da rede, quando nós começamos lá em abril, né? E nós estamos atendendo até hoje as pessoas. Isso não acabou, entendeu? Nós temos uma escala, nós temos professores de outras áreas também. Então, eu acho que as parcerias, elas são fundamentais para a gente ter pernas para seguir, né? E eu vejo que dentro da universidade a gente tem muitas chances de fazer parcerias, e a gente precisa exercitar isso, porque a gente não tem pernas para fazer tudo, né? A gente consegue fazer algumas coisas, e as outras depende muito de como a gente vai se articular, né? Com relação ao segmento, né, uma coisa que eu acho que eu posso dizer é que do canal a gente tinha uma expectativa, porque a pandemia também, ela teve muitas surpresas na pandemia, né, a gente, quando chegou em dezembro, a gente pensou, não, agora vamos ir fechando essas pessoas que a gente está atendendo no canal e vamos interromper. E a gente foi fechando até perto do Natal, só que aí, quando nós começamos o ano, em fevereiro, foi aquele horror de caso de Covid, morte, nós temos que reabrir, né, não dá para a gente parar o canal agora, porque então as coisas mudam e mudam muito rápido, e a gente tem que reagir e responder muito rápido. Isso também eu acho que foi uma coisa que nós aprendemos nesse processo, né, então a gente deu continuidade, por exemplo, o canal, ele continua atendendo pessoas, é muito diferente daquele início. Aquele início a gente atendia muita gente com medo de adoecer, medo de morrer, medo de se contaminar, né? Era isso, pessoas em risco de suicídio, nós atendemos várias, porque as pessoas tinham que se isolar e ficar sozinha, e é aquela ansiedade, né, da pessoa, eu tô com Covid, o que vai acontecer comigo, eu trancada dentro desse apartamento, e muitas pessoas acionavam o canal falando que elas pensavam em se matar, porque aquilo ali elas não estavam suportando aquilo ali, né? Hoje é outro momento, né? Hoje as pessoas hoje as pessoas que vêm para o canal, elas estão ansiosas porque as pessoas estão seguindo a vida como se não tivesse pandemia e não parou de morrer gente. Então, são outras demandas, entendeu? É outro tipo de medo, as coisas vão se modificando, né? A disciplina para graduação nós seguimos ofertando, só que nós ofertamos uma disciplina mais normal, ofertamos uma turma de 40 alunos, e tem gente de vários cursos, né, porque ainda, e a gente percebe isso também, são outras coisas que esses alunos querem discutir nesse momento, porque eles estão retomando, aí eles estão sobrecarregados com o ensino online, eles querem discutir isso, como é que eles estão preocupados se eles vão aprender, se eles não vão aprender, então as demandas, elas mudam, e mudaram muito rápido, eu acho, nesse último ano, né, e a gente seguiu fazendo coisas, né, a nossa ideia, por exemplo, com a pesquisa, é fazer uma nova coleta, porque é outro momento, né, é outro momento, e a gente pensa que a gente tem uma foto daquele momento da pandemia, né, e de lá para cá, a vacina, por exemplo, a vacinação, ela trouxe uma esperança e criou uma outra perspectiva, os equipamentos de proteção individual não estão faltando, mas a gente tem outras preocupações, a gente tem profissionais muito sobrecarregados, a gente tem as mortes dos colegas, a gente tem muitas outras coisas que foram pesando de junho e julho para cá, e que a gente precisa entender isso mais a médio prazo também, porque acho que o grupo, ele tem também essa responsabilidade, porque nós somos um grupo de pesquisa dentro de uma instituição, né, uma instituição pública, a gente de alguma forma precisa devolver isso também, né, esse entendimento, essa compreensão que a gente conseguir ter através do estudo. Então, as coisas, na verdade, né, as coisas continuam, eu não sei como elas continuarão daqui a um ano, porque isso é muito dinâmico, né, e a gente vai precisar pensar como a gente vai se organizar nesse processo ao longo do tempo, mas eu tenho muito claro, assim, que elas já foram mudando muito rápido, né, e que a gente também teve que ir conversando para ver que respostas a gente conseguia articular esses cenários, né, são algumas possibilidades, algumas respostas, aquelas que a gente deu conta de fazer, né, do melhor jeito que a gente conseguiu nesse momento, porque
também ninguém tinha condições ideais para fazer, né, para montar o curso, para montar o atendimento, e nós fomos criando as condições. A gente também não sabia, né, eu tenho uma vida na saúde mental, sempre atendi pessoas frente a frente, né, e agora, de abril do ano passado para cá, eu atendo também no canal pessoas online, que é uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Eu também tive, né, nós também nos estruturamos, trabalhamos com supervisão, fizemos capacitação para nós, que íamos atender no canal. A gente foi construindo, né, eu acho que isso é uma coisa legal. E aí, se eu vou pensar o futuro, eu penso que nós vamos ter que construir, porque a gente não sabe. Olha, sinceramente, eu me sinto tão insegura nesse contexto que a gente está vivendo, que eu olho para ele e penso, eu não sei, né? Assim como em dezembro eu estava pensando uma coisa e aconteceu outra, eu não sei o que vai acontecer na sequência, né? Exatamente. Bom, temos a professora Rosália e a Rosângela também se inscreveu. Ou me ouvem agora, meninas? Cadê? Desculpa, eu tive que entrar e sair. Primeiro, parabéns pelo trabalho. Queria compartilhar também a experiência da rede colaborativa de teleatendimentos. Iniciamos com 6 instituições aqui no Rio Grande do Sul, não sei se vocês conhecem a rede colaborativa. Foi uma iniciativa da URGS, em parceria com a Unicinos e mais algumas instituições e colegas. E nós iniciamos também com teleatendimento em práticas integrativas, aqui no Rio Grande do Sul, fomos expandindo, e hoje nós estamos com 150 terapeutas espalhados no Brasil, e a maior preocupação é o risco de suicídio. Nós atendemos muitos casos de colegas e expandimos agora os atendimentos, não só para os profissionais da saúde, foi um pedido do Conselho Nacional, como também para professores e os profissionais que estão nos hospitais, porque eles estão acompanhando o sofrimento dos profissionais. Então, isso é uma grande preocupação e por isso que acho que nós temos que debater mais, ampliar esse atendimento e colocar isso, né, dar mais visibilidade. A gente, esse é um espaço, né, mas nós temos que ampliar esse espaço de debate. E essa sensibilização não é só mostrar os dados, é pensar em estratégias. Então, a gente tem recebido das próprias terapeutas, nós temos muitos colegas enfermeiras que trabalham com várias práticas, e para cada estado, agora a gente está fazendo um mapeamento para os estados, o que está vindo em cada estado. É ansiedade, depressão, né? Mas o que está nos chamando a atenção dos relatos das nossas terapeutas é o risco de suicídio. E nós vamos fazer agora, até final de junho, nós vamos estar fechando um e-book do relato das experiências dos teleatendimentos pelas nossas terapeutas. Então, nós também queremos fazer esse mapeamento no Brasil, né, trazendo esses relatos de cada uma, né, mas essa é uma preocupação que não se expande somente, como eu falei, para os profissionais. Temos que ter uma atenção redobrada para os professores que estão entrando em campo, que estão acompanhando o sofrimento desses profissionais. E nós estamos recebendo também esses professores, né? E os demais colegas, né? Então, acho que é muito oportuno esse debate e acho que nós temos que fazer alguma coisa a mais, né? Estamos produzindo bastante e estamos dando o nosso melhor, né? Nesse momento tão delicado, né? Estamos, assim, muito solidários, né? E ficamos muito felizes quando nós abrimos o projeto dessa nossa rede colaborativa e fomos ganhando essa visibilidade nacional. E não é pouco, né? 150 terapeutas à disposição para trabalhar, né? Então, depois, se vocês tiverem a oportunidade, assistam o vídeo, né, que eu coloquei ali no chat, mas eu acho que nós podemos, né, enquanto a BEM, fazermos um trabalho direcionado com o nosso Departamento de Saúde Mental. Gostaria só de deixar à disposição também para vocês, tá? Obrigada, então, professora Rosália, e agora passamos para a Rosângela. Boa noite a todas, então. Eu sou Rosângela, sou professora do Departamento de Enfermagem aqui na Universidade Federal de Santa Maria. Queria inicialmente parabenizar a professora Luciane
também a Ariane e a Valéria pelas explanações. E se a professora Kantorski, né, se me permite, se sente insegura com relação ao que virá por aí, eu me sinto mais ainda, né? Ela com toda essa experiência na saúde mental. E aí eu gostaria de lhe perguntar, professora, e talvez também as colegas que participaram dessas atividades, como faremos com esse retorno, provável retorno, né? Porque também não sabemos quando isso vai acontecer de forma mais material. Mas como faremos, e aí a professora Rosália fala da importância de trabalhar com os professores, não é? Como faremos para trabalhar essas questões que, por vezes, nós tínhamos o medo, a insegurança, o medo do contágio, e agora o medo do retorno, que vem com toda essa sobrecarga de atividade, com toda essa, porque nós continuamos trabalhando de forma remota, e talvez muito mais, né, agora em tempos de home office, né, Valéria, eu também tenho uma criança de 5 anos, e é muito difícil, né, conciliar todas essas questões no domicílio. Mas como faremos com o grupo de professores que estão aí retornando, talvez, para esse momento presencial? Para a gente pensar um pouquinho. Olha, eu nem sei se eu sou a melhor pessoa para responder, porque hoje não estou na gestão, né? Isso é uma coisa, é um alívio, na verdade, se vocês querem saber. Hoje a minha diretora é a professora Valéria e a minha vice-chefe do departamento é a Ariane, né? E eu penso que quem está, olha, é muito difícil quem está na linha de gestão hoje, seja de serviços, seja de faculdade de enfermagem, o que for, né? É muito difícil, porque é uma responsabilidade enorme, né? Vocês viram ali os nossos colegas falando que eles querem ser ouvidos, eles estão dizendo, a gente quer que a gestão nos escute as nossas necessidades de conforto, a nossa necessidade de descanso, a nossa necessidade de folga, e eu penso que quem está nessa posição, talvez até vocês pudessem falar melhor, eu acho que do lugar de fala de vocês é mais desconfortável, mas mais apropriado do que o meu, né? Porque eu não sei muito bem, assim, o que te dizer, Rosângela, porque eu também penso, assim, que nós trabalhamos muito durante esse trabalho remoto e que, por um lado, foi bom poder continuar trabalhando. Eu vou te dizer, por exemplo, para mim a saúde mental foi muito bom continuar trabalhando, né? Eu acho que isso me deu um fôlego, assim, um respiro, mas por outro lado, é um outro tipo de processo de trabalho que nós não estamos acostumados, a gente está ligado há muito tempo, muitas horas por dia, né? WhatsApp, não sei quem, então a gente está meio que full time, assim, à disposição, né? E isso é uma coisa pesada também, não só fisicamente, mas é pesado do ponto de vista da nossa saúde mental, né? Então, esse retorno em que pese na minha ideia, né, em que pese que ele é difícil, por um lado, porque nós não sabemos quando teremos segurança, na verdade, sanitária para retornar. Ele, por outro lado, ele também, né, mesmo que desafiador, ele pode ser interessante do ponto de vista da nossa saúde mental, né? Não sei como é que nós vamos processar isso, começar a colocar alguns limites também nas nossas rotinas, diferentes dos que a gente tem hoje, né? Mas ele também é um processo que a gente vai ter que construir formas de volta, né? Porque eu entendo, assim, o que tu diz, né? Eu vejo uma coisa que eu estava conversando com o professor que eu trabalhei lá na Itália, que foi meu supervisor, ele me falou que como eles fizeram um lockdown de verdade, né? Não foi com essa coisa que nós temos no Brasil, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Ele disse que quando eles podiam sair de casa, porque eles não podiam andar tantos metros longe de casa, né? Quando eles puderam, eles não conseguiam sair, eles tinham medo de sair, né? Então eu fico pensando como que vai ser essa construção do ponto de vista da saúde mental quando a gente puder estar nos lugares com várias outras pessoas, mesmo com alguma segurança sanitária, ainda guardando todas as proporções que tem o nosso país e todas as dificuldades que tem o nosso país, que para mim
Até nessa entrevista eu falei, né, eu digo assim, às vezes eu me sinto assim um pouco perdida, porque eu fico pensando como é que a gente pode falar, né, em estar presencialmente com um grande número de pessoas se a gente não tem 70% da população vacinada, se a gente... Bom, a gente não tem a segurança sanitária mínima, né, mínima, necessária, obrigatória, a gente não tem, a gente está falando nisso. Então, em que pese tudo isso que a gente tem que lidar, vivendo num país como o nosso, eu penso que quando a gente tiver as condições de retorno, e eu espero que a gente tenha, e espero, realmente sou uma pessoa que tem uma visão positiva da vida, e espero que a gente tenha, e mesmo assim, a gente vai ter que construir muitas coisas do ponto de vista da saúde mental, e eu penso que isso tem muito a ver, assim, como os gestores também vão se preparar para esses retornos e vão ter a sensibilidade, né, de estar acolhendo também alguns medos que vão ser muito, muito presentes, né, dentro das nossas rotinas, né. Então, eu gostaria até que a Valéria e a Ariane falassem, porque às vezes elas me falam alguma coisa e eu fico pensando, mas como isso, né? Por exemplo, para mim, vou te dizer, como pessoa, como professora, quando eu pude ir para a campanha de vacinação, foi a melhor coisa que me aconteceu nos últimos tempos. Porque eu pensei, ai meu Deus, eu estou num lugar de novo, né, com alunos, né, me sentindo com segurança, porque estou vacinada, eles estão vacinados, e estou podendo fazer aquilo que eu sei fazer, que é o jeito que eu posso ajudar é esse aqui. Mas eu não sei como que isso vai se processar quando a gente pensar em um grande volume de pessoas, entendeu? Eu não sei te dizer isso. A pergunta é difícil demais, Rosângela. Né, assim, é difícil responder, porque isso, assim, atualmente eu e a Ariane, a gente está num local de gestão, assim, acho que a primeira coisa é a gente está tentando escutar as pessoas, né, a gente tem feito reuniões, né, incansáveis de gestão e com, né, os professores e com os estudantes, para tentar pensar isso em conjunto, né, eu acho que isso é uma coisa importante, assim, dar o espaço de fala e de discussão para esse retorno, né? Não é fácil a gente pensar no retorno, porque mesmo no retorno, não vai ser igual ao que era, né? Vai ter que ter várias e várias adaptações. Então, não vai ser o que a gente estava acostumado a fazer. Assim como a gente teve que se adaptar à questão online, né? Do ensino online, a gente vai ter que se adaptar às questões também do presencial, mas neste contexto que ainda vivemos, que mesmo que seja um contexto melhor da pandemia, ainda será um contexto de pandemia, porque a gente sabe que as questões, né, epidemiológicas, né, e por exemplo, de vacinação, não teremos, né, a população toda vacinada, a gente tem várias, né, barreiras aí para pensar, mas acho que a primeira coisa é isso, assim, a gente tentar olhar. É claro que a gente percebe que nas falas dos professores, os receios, os medos, né, mas assim como a gente percebe também nos alunos, né, o receio, o medo, mas também ao mesmo tempo a gente percebe essa vontade de poder estar também nesta linha de frente, podendo atuar, né, então, em certos serviços, de poder retomar, né, e tentar contribuir nessa situação de pandemia de alguma forma, né. Então, por exemplo, isso, assim, a gente começou, não é um retorno das atividades de ensino, mas, por exemplo, nós estamos em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, com os alunos do 9º semestre e do 7º semestre, na campanha de vacinação, com os professores, né, também se voluntariando, né, a gente, então, fez um projeto de extensão, que está coordenado por uma professora nossa, onde todos os professores que estão indo, né, estão indo através desse projeto de extensão, para ajudar na campanha, de forma voluntária, né, de forma que a carga horária do projeto de extensão, mas isso, assim, na sua vontade, e a gente tem respeitado também, né,
limites que as pessoas, porque alguns se colocam mais, outros menos, né, por N razões. Então, a gente está tentando aos poucos, né, essa retomada, mas sabemos que não é fácil, né, não é fácil porque a relação com o professor, né, a relação com o nosso aluno, que é nossa responsabilidade também colocá-los, né, e isso, assim, quando a gente pensa em que a gente está, né, dentro do processo da universidade, garantindo EPI também, que eu acho que isso é uma coisa importante para, né, para que as condições, né, que a enfermagem precisa das condições de trabalho, que para o aluno, né, essas condições mínimas, que é o acesso ao EPI, se tenha, né. Então, mas não é fácil, assim, é um local bem difícil, e quando se pensa em retorno seguro, né, e acho que a melhor forma é isso, a gente tentar sempre conversar com as pessoas, tentar construir isso coletivamente, né, de uma forma que todos se sintam também engajados e colocados nesse espaço, né, porque a gente não precisa todo mundo concordar com todo mundo, mas a gente precisa se escutar, né, então a gente tem dado esses espaços, né, às vezes as pessoas também não falam ali no grupo e falam individualmente com a gente, né, então isso, assim, a gente às vezes faz uma reunião, mas na reunião as pessoas não se colocam, mas depois vem né, o WhatsApp, querem ligar, e aí a gente está tentando fazer essas conversas, assim, né, então tentar dar essa vazão da escuta, né, mas é uma pergunta muito difícil de responder hoje, assim, né, certezas de uma volta, né, vontade temos, certezas dessa volta não temos, né, então, mas estamos com perspectiva de que possamos voltar com segurança e voltar para essa contribuição também, né, com o sistema de saúde, que é importante que mesmo que o estudante vá, ele contribui de certa forma, né, para a reflexão, para assistência, para a formação, né, e fora que isso, assim, a formação hoje da enfermagem, ela é extremamente necessária, né, somos profissionais da linha de frente, que sem nós, né, sem nossa profissão, também não haveria atendimento, não haveria cuidado nessa pandemia, né, somos a maior força de trabalho do SUS, então também temos essa responsabilidade enquanto formadores, né. Eu entendo que, por mais bem qualificados que os líderes estivessem antes da pandemia, isso tudo agora acelerou, né? Então, se fala bastante hoje em dia da liderança sapiente, né? Aquela que proporciona principalmente um ambiente de segurança psicológica. Então, isso que vocês estão fazendo de ouvir esses momentos de escuta com os professores e com os alunos, isso é super importante, porque nós, mesmo que nós tenhamos muitos cursos e formações em liderança, nós não fomos talhados para essas mudanças que se chamam de lideranças 3D, né? Que eu coloquei ali no comentário, ininterruptas, exponenciais e generalizadas, porque envolve os nossos ambientes domésticos também, né? Então, Valéria, não te preocupa que todo mundo já entrou filho em live, já entrou filho de todas as formas, aqui em casa também. Então, isso. Aqui, diariamente. Aqui já teve de tudo também. Mas é isso, a gente se remodelar para esse novo tipo de liderança, mas principalmente esse ciclo de aprendizado, né, que se está tendo, a gente vai levar para o resto da vida, não tem, e minha admiração para vocês que estão na gestão. Realmente é exemplar, né, acho que escutá-las, assim, hoje foi muito mais do que uma aula, foi uma aula, né, de trazer como pensar, então, essa pandemia, como a gente poder, né, tentar trazer a saúde mental para, de fato, esse lugar de importância que sempre houve, né, e que tantas vezes foi colocado, talvez, de lado, por achar que nós tínhamos tantas outras demandas enquanto profissionais,
e agora, enfim, agora a gente não tem mais como esconder isso, agora a gente vai ter que cada vez mais conversar sobre, pensar sobre alternativas, né? Acho que as redes colaborativas, acho que são fundamentais, então esse momento eu entendo como um momento de partilha, e um momento de muitas ideias, já estou com a cabeça aqui fervilhando de coisas para pensar para o departamento, e eu acho que é isso que se propõe, né, quando a gente faz essas reuniões, esses momentos de aprendizado, é para isso, para que a gente possa ter ideias, e que essas ideias possam ajudar o outro, possam nos ajudar, e a gente vai precisar muito, né, de tudo isso. Então, eu gostaria de, pelo horário, eu gostaria de já né, ir finalizando a nossa live, agradecer imensamente, mais uma vez, a participação de vocês aqui conosco, né, que seja um início de uma parceria, então sintam-se muito acolhidas aqui pela nossa BEM, o nosso departamento, como bem falei no início, ele está, então, nascendo, e ele é de todos nós, então, todas as ideias, todos vocês que estão aqui agora, sugestões, ideias, são muito apropriadas e são bem-vindas, porque a gente precisa colaborativamente pensar nessas estratégias. Então, agradeço imensamente a presença de todos, novamente, parabéns pelo trabalho de vocês, e gostaria de pedir que agora todos pudessem abrir as câmeras para fazermos uma foto. Quem que poderia fazer faz o print? Pronto. Vou tirar mais uma. Eu já fiz e a Renata também está fazendo, da nossa diretoria de comunicação. Pronto. Obrigada. Então, relembro também que assinar para o certificado, então, aqui pelo chat. Uma boa noite para todos nós, continuemos nos cuidando, né? Gratidão por esse espaço coletivo, foi muito importante. Né? Acho que reenergizou aí os nossos processos de pensar e de acolher. Então, muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Tchau. Tchau. Muito bom. Muito bom. Boa noite. Boa noite. Muito bom.